A nossa geração está passando por um dos fenômenos econômicos mais estranhos da história. Pela primeira vez, as crianças que nascem têm a tendência de serem mais pobres que seus pais. Isso é no mínimo curioso, já que historicamente, com o avançar das gerações, a escolaridade aumenta e, por consequência, os salários. Mas repare neste gráfico. Os nascidos em uma geração são superados pelas próximas em um ritmo constante. Isso se repete algumas vezes até chegarmos neste ponto. Essa linha representa os millennials. E isso é uma questão preocupante. Estamos falando de uma geração inteira que não terá condições de comprar a sua própria casa, que estarão altamente endividados e que terão de fazer um alto esforço para alcançar os seus objetivos ao longo da vida. Metas comuns como sair da casa dos pais, se casar ou criar uma família têm sido cada vez mais postergadas, e a causa, de modo geral, tem sido a mesma: falta de dinheiro. Mas como é possível que uma geração inteira se torne mais pobre do que a geração anterior? E será que há alguma maneira de reverter essa situação? Os millennials são todos aqueles nascidos entre as décadas de 80 e 90 que presenciaram o auge da MTV e o início da internet. São aqueles que entraram no mercado de trabalho nos anos 2000 e herdaram de seus pais a busca por uma carreira de sucesso através do trabalho duro, mas sem aquele comprometimento com a mesma empresa como a geração X. Para essas pessoas, a progressão de carreira é algo valioso e, por isso, quanto mais rápido for o desenvolvimento dentro do ambiente de trabalho, melhor. E por isso a preocupação com o primeiro emprego é algo particularmente valioso para essas pessoas. Acertar de primeira, ganhar um bom salário quando você é jovem é praticamente a garantia de uma carreira de sucesso nos anos seguintes. Mas o que acontece quando logo no início esse processo de busca pelo primeiro emprego falha? Este gráfico mostra as taxas de desemprego nos Estados Unidos e repare neste ponto. Se você está vendo as datas, deve imaginar do que eu estou falando: a crise de 2008. Meus caros, essa foi uma das maiores crises da história da humanidade e teve um impacto irreversível na vida de toda uma geração. É claro que pegamos a taxa de desemprego dos Estados Unidos, já que a crise teve início lá. No entanto, isso acabou por impactar em cadeia o mundo inteiro, inclusive o Brasil, que sentiu os impactos dessa crise posteriormente. Os governos se viram na obrigação de intervir na economia para amenizar ou simplesmente remediar a situação, mas naquela altura o clima de incerteza pairava sobre todo o mercado. E como as taxas de desemprego estavam altas, muitas companhias se aproveitaram da situação, oferecendo vagas com baixos salários e péssimas condições de trabalho, que as pessoas aceitavam porque não queriam ficar desempregadas. É a lei da oferta e demanda. Se existem poucas vagas de emprego disponíveis, não há nenhum incentivo para oferecer cargos mais atrativos. Toda essa escassez de trabalho acabou nivelando as remunerações a um patamar inferior, de tal maneira que pessoas com diploma acabavam por receber salários semelhantes ou pouco acima daqueles que tinham apenas o ensino médio completo. E isso nos leva ao segundo ponto, que toca diretamente na educação. Isso não é um fenômeno que ocorre apenas no Brasil, mas outros países como Índia, Austrália e Estados Unidos passam pelo mesmo. Hoje em dia, ter um diploma de ensino superior já não é tão valioso como era antigamente. E esse desafio não é apenas dos millennials, a geração seguinte, conhecida como geração Z, tem isso ainda mais acentuado. No Brasil, 40% dos jovens com ensino superior não trabalham na área, tendo que adaptar suas rotinas a trabalhos pelos quais não planejam fazer. Segundo especialistas, isso se dá graças ao grande número de formados, ao mesmo tempo que o mercado se retraía. Nesse artigo do G1, por exemplo, foi mencionada a crise econômica de 2015 e 2016, que foi reflexo da crise de 2008, deixando vários brasileiros desempregados. Agora, se essa crise já foi suficiente para balançar a economia, imagine a crise do coronavírus, que desacelerou a economia de um modo muito mais agressivo. Praticamente os últimos 10 anos foram marcados por crises econômicas, enquanto novos profissionais eram formados nas universidades. Isso gerou danos irreparáveis para toda essa geração. Se você tem hoje entre 18 a 26 anos, é bem capaz que você tenha tido alguma dificuldade para encontrar um bom emprego ou até mesmo um salário condizente com seus gastos. E justamente por causa dessa dificuldade que outro tipo de trabalho tem sido cada vez mais desejado por parte dos jovens. De uns anos para cá, cada vez mais adolescentes e adultos sonham em ser influencers.
Desde danças no TikTok ou vídeos de humor no YouTube, o estilo de vida leve e bem remunerado atrai bastante os jovens que não veem futuro nos trabalhos convencionais. Muitos deles realmente ganham mais de 100 vezes o salário mínimo, e a flexibilidade de poder trabalhar quando quiser, no ritmo que quiser, é algo que alguns desejam fortemente. Agora repare, se muitos jovens decidem se tornar influencers ou criadores de conteúdo, sobra menos mão de obra especializada para realizar as profissões técnicas e acadêmicas, fazendo com que países em desenvolvimento como o Brasil sofram com uma baixa especialização. Imagine que você é dono de uma empresa automotiva escolhendo um lugar para abrir um novo polo de produção. Claramente, um dos fatores que você considera é a oferta de mão de obra disponível naquele país. E bem, isso não é uma problematização do trabalho digital, até porque o entretenimento gera lucro. A questão é que o nosso país passa a não produzir tecnologia localmente e sim consumir o que vem de fora. E é claro que isso enfraquece o Brasil no cenário internacional e não prospera o país de maneira saudável economicamente. Agora, para fechar, vamos para o terceiro e último problema que está diretamente relacionado com o trabalho. E este, particularmente, talvez seja um dos principais problemas dos millennials. Talvez um dos grandes objetivos do ser humano seja formar uma família. Estar do lado da pessoa que você ama, ter filhos e estabelecê-los em um lar faz parte da dinâmica normal de qualquer pessoa, não importa de onde você seja ou a qual cultura pertença. Claro que há exceções, mas de modo geral isso faz parte do curso normal da vida. No entanto, a falta de recursos, ou seja, dinheiro, tem feito com que cada vez mais metas como adquirir a independência dos pais, se casar ou ter filhos sejam adiadas. No El País, por exemplo, isso já foi tema de artigo. E repare no nome curioso, Geração Canguru, aquela que não quer sair da dependência dos pais. A questão é que não é como se esses jovens não quisessem sair de casa, afinal, a independência é algo muito valorizado pelos millennials. A questão é que, como eles gastam mais tempo para se especializar numa área e precisam de ainda mais para conseguir um emprego que os sustente, arcar com os custos de um aluguel ou uma prestação de casa é algo muito difícil. O resultado? Muitos jovens entre 24 a 30 anos que trabalham, mas que não querem gastar dinheiro tão cedo com medo do endividamento. Muitos deles podem ter relacionamentos, namorados e namoradas, mas rejeitam o casamento por ser um compromisso sério demais e que envolve altas quantias de dinheiro. No Brasil, a idade média de casamento nos anos 70 era de 27 anos de idade e atualmente está em 35. Os casamentos mais tardios acontecem em regiões mais desenvolvidas, como o Sul e Sudeste, zonas em que os custos de vida são mais elevados. Meus caros, isso não se trata apenas de uma estatística, estamos falando de um fenômeno social. Tanto os millennials quanto a geração Z querem cada vez menos responsabilidades, mas ao mesmo tempo querem usufruir dos benefícios de uma vida familiar. Muitos dizem que não se casam por opção ou que não têm filhos porque querem aproveitar a vida, mas quantos deles teriam tudo isso se tivessem dinheiro e condições para sustentar uma família? Será que isso não é um problema econômico que tem afetado toda uma geração? Queridos amigos, fato é que os millennials pertencem à geração que aluga casas, mas não as tem, que contrata serviços como Uber, por exemplo, mas não tem condições de comprar um carro próprio, que se diz independente, mas que não consegue sair da casa dos pais. Talvez essa seja uma das gerações mais problemáticas da história, que pela primeira vez parece regredir em relação à geração anterior. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo, mais com a pegada de documentário, eu quero pedir para vocês comentarem aqui embaixo mais temas que despertam o interesse de vocês. Pode ser algum fenômeno social, político ou econômico, desde que seja algo relevante e não muito específico. Os melhores temas nós estaremos selecionando para trazer aqui no canal. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até a próxima!